Meus irmãos, vamos abrir a palavra de Deus, mais uma vez no texto padrão que nós temos usado como texto básico da nossa série de estudos sobre dízimos e ofertas, Malaquias capítulo 3, versículos 6 a 12. Malaquias 3, de 6 a 12, eu lerei o texto, os irmãos acompanhem atentamente. Malaquias, capítulo 3, versículos 6 a 12. Todos encontraram? Eu lerei o texto então. Malaquias 3, 6 a 12, diz assim a palavra de Deus. Porque eu, o Senhor, não mudo, por isso vós, ó filho de Jacó, não sois consumidos. Desde os dias de vossos pais vos desviastes dos meus estatutos e não os guardastes. Tornai-vos para mim, e eu me tornarei para vós outros, diz o Senhor dos exércitos. Mas vós dizeis, em que havemos de tornar? Roubará o homem a Deus? Todavia vós me roubais e dizeis, em que te roubamos? Nos dízimos e nas ofertas. Com maldição sois amaldiçoados, porque a mim me roubais, vós, a nação toda. Trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa, e provai-me nisso, diz o Senhor dos exércitos, se eu não vos abrir as janelas do céu e não derramar sobre vós bênçãos sem medida. Por vossa causa repreenderei o devorador, para que não vos consuma o fruto da terra, e a vossa vide no campo não será estéril, diz o Senhor dos exércitos. Todas as nações vos chamarão felizes, porque vós sereis uma terra deleitosa, diz o Senhor dos exércitos. Senhor, nós queremos, ó Pai, pedir a Tua bênção sobre o estudo da Tua palavra nesta noite, nesse assunto de tão grande importância para a nossa vida espiritual, que são os dízimos e as ofertas. Lembramos também dos irmãos enfermos, o Senhor esteja curando, restabelecendo a saúde de cada um deles. Nosso irmão Sr. José, lá em Governador Jorge Teixeira, não tem passado bem. O Senhor vem estar cuidando do Teu servo, ó Deus, curando toda enfermidade. E assim seja com todos os demais irmãos que têm passado pelos seus problemas e enfermidades. O Senhor venha curar, restabelecer a saúde de cada um deles para a Tua glória. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, no primeiro estudo que nós tivemos quinta-feira passada, nós fizemos aqui algumas considerações preliminares a respeito da questão dos dízimos e das ofertas. Acontece que a entrega dos nossos dízimos e ofertas no cenário religioso não tem nada a ver essencialmente com o suprimento das nossas necessidades, das necessidades da igreja e da obra de Deus. Até porque, como nós dissemos, Deus não precisa dos nossos recursos financeiros ou materiais, Deus não precisa do nosso dinheiro, Deus não precisa dos nossos dízimos e ofertas. Até porque Ele é dono de todas as coisas. Ele é o dono do ouro, da prata, Ele é dono do mundo e de tudo que existe nesse mundo. Mas por que será então que Deus instituiu os dízimos e ofertas como forma de manutenção, de suprimento da sua igreja e da sua obra também? Vamos lembrar que lá no Jardim do Éden, quando Deus colocou a árvore do conhecimento do bem e do mal, Ele não precisava daquela árvore. Ele precisava da obediência de Adão e Eva. Quando Ele pediu a Abraão para entregar seu filho em sacrifício lá no Monte Moriá, Deus também não precisava do sacrifício de Isaac, até porque Ele não aceita sacrifícios humanos. O que Deus queria era a obediência, a fidelidade de Abraão, o patriarca. Na verdade, ali Deus provou a fidelidade dele a Deus, a obediência dele a Deus. Então nós entendemos com isso que a entrega dos nossos dízimos, das nossas ofertas, tem a ver com a obediência a Deus, tem a ver com a fidelidade a Deus, tem a ver com o nosso amor a Deus, a nossa adoração a Deus de todo o nosso coração. Aí então nós podemos concluir que toda adoração a Deus que não envolva também os dízimos e as nossas ofertas é uma adoração incompleta. Então quando nós viemos aqui ou qualquer lugar para prestar culto a Deus, para adorar a Deus, nós não adoramos Ele completamente quando nós deixamos de entregar a Ele os nossos dízimos e as nossas ofertas. Então, exatamente por essa razão, nós temos que pensar na relação que existe entre a contribuição com os dízimos e ofertas e a nossa adoração a Deus, até porque as duas coisas, elas andam juntas.
E quando nós olhamos para a palavra de Deus, para a Bíblia Sagrada, as primeiras referências bíblicas sobre dízimos e ofertas estão ligadas diretamente e exatamente com a nossa adoração a Deus. E nós podemos conferir isso a partir lá do primeiro livro da Bíblia, o livro de Gênesis. Nós vemos lá a primeira referência sobre oferta, e você abra comigo então, Gênesis capítulo 4, versículos 3 a 5. E nós vamos encontrar aqui no versículo 3, a primeira menção de oferta na Bíblia Sagrada. Lembrando, como nós dissemos no estudo passado, a palavra oferta, ela aparece 652 vezes na Bíblia, entre o Velho e o Novo Testamento. E aqui em Gênesis capítulo 4, versículo 3, é a primeira vez que a Bíblia menciona a questão da oferta. Capítulo 4, verso 3 a 5, diz assim a palavra de Deus: Aconteceu que no fim de uns tempos trouxe Caim do fruto da terra uma oferta ao Senhor. Abel, por sua vez, trouxe das primícias do seu rebanho e da gordura deste. Agradou-se o Senhor de Abel e de sua oferta, ao passo que de Caim e de sua oferta não se agradou. Irou-se, pois, sobremaneira Caim e descaiu-lhe o semblante. Então é exatamente num contexto de adoração a Deus que tanto Abel como seu irmão Caim trazem agora as suas ofertas para Deus. E agora eu quero que você veja comigo lá em Hebreus capítulo 11, o versículo 4 da carta aos Hebreus. Eu quero que você abra comigo o texto lá, Hebreus capítulo 11, versículo 4. Hebreus capítulo 11, verso 4. Diz assim a palavra de Deus: Pela fé, Abel ofereceu a Deus mais excelente sacrifício do que Caim, pelo qual obteve testemunho de ser justo, tendo a aprovação de Deus quanto às suas ofertas. Por meio dela também, mesmo depois de morto, ainda fala. Então, a sacrifício aqui, mencionando Abel nesse texto, é a ideia de culto, é a ideia de adoração a Deus. Tanto é que quando Paulo escreve aos Romanos, capítulo 12, versículo 1, o que Paulo diz lá no texto? Rogo-vos, pois, irmãos, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o quê? O vosso culto racional. Então a palavra sacrifício relacionada a Abel está relacionada ao culto, à adoração a Deus. Ele foi tão fiel a Deus na sua adoração, na entrega da oferta ao Senhor, que diz o texto de Hebreus capítulo 11, verso 4, que mesmo morto ele ainda fala. Agora, irmãos, Deus se agradou da oferta, da adoração de Abel e se desagradou da oferta de Caim. Por quê? É porque o tipo de oferta que nós apresentamos a Deus revela exatamente o nosso tipo de adoração que nós prestamos a Deus. Porque a oferta reflete a adoração e a adoração reflete a oferta. Qual o tipo de oferta que Caim trouxe para Deus ali? Ele trouxe o fruto da terra. Mas é interessante que no texto está dizendo assim, o fruto da sua terra ou do seu campo, que ele trabalhou, produziu e trouxe o dízimo da sua produção. Diz que ele trouxe o fruto da terra, subentendendo que, não estou dizendo que é exatamente isso, mas que ele pegou algum produto da terra lá, que produziu por si mesmo, que não era do seu próprio esforço, ajuntou aquele material e trouxe como oferta ao Senhor, não despendeu nenhum esforço da parte dele, nenhum sacrifício da parte dele. Agora, ao contrário de Caim, o seu irmão Abel, a oferta dele foi aceita, porque, ou seja, a adoração a Deus foi aceita, a adoração de Abel, porque a sua oferta também foi aceita por Deus. Agora, a oferta de Abel foi totalmente diferente da oferta do seu irmão Caim, porque diz o versículo 4, Abel, por sua vez, trouxe o quê? Das primícias do seu rebanho, que ele trabalhou para criar, para cuidar, para produzir, e da gordura da gordura do seu rebanho também. Aí diz então que agradou-se o Senhor de Abel e de sua oferta. Aí está a grande diferença. Quando nós adoramos a Deus, nós temos que oferecer algo que nós produzimos, do nosso esforço, do nosso sacrifício. É isso que Deus exige de nós. Por isso que Ele não aceitou a oferta de Caim e aceitou a oferta de Abel. Então, nós aprendemos até aqui o seguinte:
Quanto melhor nós ofertamos, melhor nós adoramos. Quanto mais nós ofertamos, mais nós adoramos. Então o Deus, Ele requer o melhor de nós. E quando nós damos a Ele o melhor de nós, nós estamos oferecendo a Ele também o melhor da nossa adoração. Então nós vimos aqui as primeiras referências a respeito da questão da oferta, a importância de darmos o melhor para Deus das nossas ofertas como expressão da melhor adoração que nós devemos prestar a Ele. Agora vamos pensar nas primeiras referências bíblicas a respeito do dízimo. Mas antes nós temos que lembrar que, bem antes da lei de Moisés, a entrega dos dízimos por parte dos patriarcas aconteceu também em forma de adoração a Deus. Isso há 1000 anos antes da lei de Moisés, há 2500 anos antes de Cristo, nós temos ali a era dos patriarcas, e os patriarcas também, Abraão, Isaque e Jacó, entregando as suas ofertas, os seus dízimos a Deus, como expressão de adoração a Deus. E a primeira referência ao dízimo que nós temos em Gênesis, capítulo 14, no versículo 20, abra comigo lá, Gênesis capítulo 14, o versículo 20, é a primeira vez que aparece a palavra dízimo aí na Bíblia, aí no livro de Gênesis. E exatamente quando Abraão entrega o dízimo de tudo ao sumo sacerdote Melquisedeque, diz aí, versículo 18, Melquisedeque, rei de Salém, trouxe pão e vinho, era sacerdote do Deus Altíssimo, abençoou ele a Abrão e disse: bendito seja Abrão pelo Deus Altíssimo que possui os céus e a terra, e bendito o Deus Altíssimo que entregou os teus adversários nas tuas mãos. E diz o texto, verso 20, e de tudo lhe entregou a Abraão o dízimo. Mas, meus amados irmãos, qual é o contexto disso aqui? Qual é o pano de fundo dessa entrega de Abraão dos seus dízimos ao sumo sacerdote Melquisedeque? O pano de fundo, o contexto está em 2 capítulos anteriores, ou um capítulo anterior, capítulo 13, verso 14 a 17, abra comigo lá, Gênesis 13, verso 14 a 17, quando diz assim a palavra de Deus. Acompanhe comigo aí. Disse o Senhor a Abrão, depois que Ló se separou dele: ergue os olhos e olha desde onde estás para o norte, para o sul, para o oriente, para o ocidente, porque toda essa terra que vês eu te darei a ti e a tua descendência para sempre. Farei a tua descendência como o pó da terra, de maneira que se alguém puder contar o pó da terra, então se contará também a tua descendência. Levanta-te, percorre essa terra no seu comprimento e na sua largura, porque eu te darei. Verso 18 também. E Abrão, mudando as suas tendas, foi habitar nos carvalhais de Manre, que estão junto a Hebrom, e levantou ali um altar ao Senhor. Então, nesse texto aqui, Deus promete duas coisas a Abrão. Promete a terra de Canaã, a terra prometida para ele, e também promete a multiplicação da sua descendência, que foi o povo de Israel que se multiplicou ao longo da história como descendente de Abraão. E aí no verso 18 diz o texto que Abraão, ele levantou um altar ao Senhor. Ele levantou esse altar ao Senhor exatamente com o propósito de adorar a Deus em gratidão por aquilo que Deus havia prometido a ele. Com certeza Deus haveria de cumprir aquelas promessas ao patriarca Abraão. Mas aí nós vamos para o capítulo 14, e no capítulo 14, essa promessa que Deus faz a Abraão, ela é ameaçada de não ser cumprida pelos reis que dominaram Sodoma e levaram Ló, o sobrinho de Abraão, cativo com eles. Então eles invadiram Sodoma. Ló já estava em Sodoma, habitando em Sodoma, agora eles invadem Sodoma, dominam Sodoma e levam Ló cativo com eles. Aí o que aconteceu? Quando o patriarca Abraão soube disso, o que ele fez? Ele organizou um exército de 318 homens, e com eles então, ele domina os reis que dominaram Sodoma e resgata Ló, a sua família e todos os seus bens. Capítulo 14, verso 16, trouxe de novo todos os bens, e também a Ló, seu sobrinho, os bens dele, e ainda as mulheres e o povo. Então Abraão resgata seu sobrinho das mãos daqueles reis, e agora traz de volta para a sua presença. Aí o que acontece? Depois que ele faz isso, na sequência dos acontecimentos, aí então
aparece o sumo sacerdote Melquisedeque, que vai ao encontro de Abraão e o abençoa e exalta ao Deus Altíssimo, ao Deus de Abraão, que lhe deu vitória. Então nós temos aí isso registrado nos versos 18 a 20 do capítulo 14. Aí o que aconteceu? Curioso aqui. Abraão agora não levanta um altar para adorar a Deus. Mas como é que ele adora a Deus agora? Ele adora a Deus entregando o dízimo de tudo, diz a palavra de Deus. Então Abraão reconheceu a importância de agradecer a Deus e adorar a Deus, entregando o dízimo de tudo pelas grandes vitórias que Deus deu a ele, reconquistando de volta o seu sobrinho Ló, a sua família, os seus bens e assim por diante. Então nós temos aí a primeira referência sobre dízimo, o seu contexto envolvendo aqui o patriarca Abraão. E a segunda referência ao dízimo que nós temos na Bíblia, aqui no Velho Testamento, envolve um outro patriarca, que é o patriarca Jacó, que era neto de Abraão. O que aconteceu aqui? Jacó, ele fez um voto a Deus de lhe entregar o dízimo de tudo que viesse a possuir na sua jornada. Abra comigo agora Gênesis capítulo 28, versos 18 a 22. Gênesis capítulo 28, versos 18 a 22, que diz assim a palavra de Deus: Tendo-se levantado Jacó cedo de madrugada, tomou a pedra que havia posto por travesseiro e a erigiu em coluna, sobre cujo topo entornou azeite, e ao lugar, cidade que outrora se chamava Luz, deu o nome de Betel. Fez também Jacó um voto dizendo: Se Deus for comigo e me guardar nessa jornada que empreendo, e me der pão para comer e roupa que me vista, de maneira que eu volte em paz para a casa de meu pai, então o Senhor será o meu Deus, e a pedra que erigi por coluna será a casa de Deus, e de tudo quanto me concederes, certamente eu te darei o dízimo. Então aqui nessa experiência que Jacó tem ali em Peniel, quando Deus aparece a ele, e ele precisava continuar a sua jornada, e então para continuar a sua jornada e ser muito bem sucedido, ele faz um acordo com Deus, ele faz um negócio com Deus: se o Senhor me abençoar nessa jornada, então eu vou dar o dízimo de tudo ao Senhor. Então, meus amados irmãos, o que aconteceu? Abraão, ele entregou o dízimo ao Senhor, depois de ser abençoado. Agora que Jacó, ele promete entregar o dízimo ao Senhor, caso ele fosse abençoado. Então nós percebemos aqui que Jacó, que tem a tradução do nome de enganador, do espertalhão, Jacó, ele continuava com a sua natureza de negociador, mas com aquela visão tradicional dos patriarcas anteriores, da necessidade de entregar os dízimos ao Senhor. Então, no entanto, aqui ele entende a necessidade de adorar a Deus, também entregando os seus dízimos ao Senhor. E então nós concluímos com isso que a entrega dos dízimos por parte dos patriarcas fazia parte da religiosidade deles, da tradição religiosa deles, e era um reconhecimento da generosidade de Deus, da bondade de Deus, da graça de Deus para com eles. Então nós entendemos até aqui, logo nos primórdios lá com os patriarcas, que a entrega dos nossos dízimos e das nossas ofertas ao Senhor é uma expressão de adoração a Deus. Então isso aconteceu desde o início da história da humanidade e desde o início da história da redenção. Então a base, o alicerce, o fundamento da nossa entrega de dízimos e ofertas ao Senhor como expressão de adoração a Deus já está aqui muito clara nas primeiras páginas da palavra de Deus no Velho Testamento, aqui no livro de Gênesis. Mas vamos pensar agora na época posterior, na época da lei, a questão do dízimo na lei mosaica do Velho Testamento. No chamado governo teocrático, após o período patriarcal, Deus agora governa o seu povo através da Torá, a palavra dele revelada a Moisés como líder do povo e que trouxe as instruções de Deus ao seu povo através da Torá. O que é a Torá? A Torá é o Pentateuco, é o conjunto dos 5 primeiros livros
do Velho Testamento, de Gênesis até Deuteronômio. Então Deus chama Moisés para libertar o seu povo do Egito, conduzir o seu povo pelo deserto, uma terra prometida, e Deus então revela a Moisés o Pentateuco, para Moisés também registrar o Pentateuco como lei de Deus na vida do seu povo. Agora o que acontece? Na lei, Moisés agora ele regulamenta o dízimo, e o dízimo agora regulamentado, ele recebe o peso normativo de lei, ainda que continua sendo uma expressão de culto, adoração e de gratidão a Deus. Então o que Moisés fez? Ele pegou o dízimo, que já era uma prática dos patriarcas na era anterior, e agora ele regulamenta essa questão da entrega dos dízimos e ofertas por parte do povo de Israel, se tornando uma lei civil, cerimonial e religiosa na vida do povo de Israel. Então, na verdade, agora, os israelitas, os descendentes de Abraão, dos patriarcas, liderados agora por Moisés, eles deviam se enquadrar no sistema de entrega regular dos dízimos e das ofertas. Aí o que acontece? No Pentateuco, nos 5 livros da Bíblia, especialmente Levítico, Números e Deuteronômio, nós temos 3 núcleos básicos de instrução sobre o dízimo, orientado por Moisés. Nós temos Levítico capítulo 27, verso 30 a 34, nós temos Números capítulo 18, 21 a 32, e nós temos Deuteronômio 12, de 1 a 14, que nós lemos aqui na liturgia do culto, e capítulo 14, verso 22 a 29 de Deuteronômio. Então, nesses 3 livros, nós temos aí as instruções básicas de Moisés ao povo em relação à questão dos dízimos e das ofertas. E aí nós encontramos nesses 3 textos do Velho Testamento, 3 perguntas básicas que nós precisamos conhecê-las e precisamos respondê-las também. Primeira pergunta: entregar dízimo de quê? Entregar dízimo para quem? Segunda pergunta. E a terceira pergunta: onde entregar o dízimo? Então, essas 3 perguntas nós temos resposta nesses textos aqui do Velho Testamento. A primeira pergunta que nós precisamos responder é: dízimo de quê? Nós entregamos dízimo de quê? Afinal de contas, vamos para Levítico 27, 30 a 34. Levítico 27, verso 30 até o 34, que diz assim a palavra de Deus. Levítico 27, 30 a 34. Também todas as dízimas da terra, tanto dos cereais do campo como dos frutos das árvores, são do Senhor, santas são ao Senhor. Se alguém das suas dízimas quiser resgatar alguma coisa, acrescentará a sua 5ª parte sobre ela. No tocante às dízimas do gado e do rebanho, de tudo o que passar debaixo do bordão do pastor, o dízimo será santo ao Senhor. Não se investigará se é bom ou mal, nem o trocará, mas se de algum modo trocaram em outros, serão santos, não serão resgatados. São estes os mandamentos que o Senhor ordenou a Moisés para os filhos de Israel no monte Sinai. Aqui, o que acontece? O dízimo aqui agora é apresentado por Moisés de modo apropriado a uma economia basicamente agrícola dos israelitas. Eles produziam nos campos os seus gados, os seus animais, naturalmente, na terra prometida, e aí todo o dízimo da terra, segundo o texto, pertence ao Senhor. Não pertencia a eles, mas pertencia ao Senhor. E isso inclui, sem exceção, as plantas e os animais. Então, como é que funcionava? O criador de gado, ovelhas e outros animais contava o número de 10 e separava um daqueles animais, no caso de animais. Contava mais 10, separava um. Contava mais 10, separava um. Então, de cada 10 animais que eles produziam, então, um animal era separado como dízimo. Então, eu ficava com 9 animais e o 10º animal era consagrado a Deus, era santificado a Deus, era separado para Deus e era por isso intocável. Agora, caso o criador, veja bem, caso o criador ou o produtor quisesse converter o dízimo da sua produção em dinheiro,
Isso era permitido desde que ele acrescentasse 1/5, ou a quinta parte, conforme o verso 31, que significa 20%. Vamos supor que o dinheiro na época deles lá era o real, só uma suposição. Então, o camarada produzia 10 novilhos, ao preço de R$ 1.000 cada um, seria R$ 10.000. Se ele quisesse resgatar, por exemplo, 2 novilhos daquele, podia fazer. Só que ele tinha que pagar o preço dos 2 bezerros mais 20%. Então, se cada bezerro valesse R$ 1.000, então seria R$ 2.000. Ele tinha que, então, pagar 2.400. Porque ele tinha que oferecer, que pagar 20% a mais, seria a quinta parte. É isso? Então, ele não tinha problema em ficar. Resgatar o tanto que ele quisesse, mas ele tinha que pagar em dinheiro, acrescentando a quinta parte ou 20% daquele valor. Na verdade, não seria um negócio ruim para o produtor também, porque ele ficaria com aqueles 2 bezerros para ele, aqueles 2 novilhos, que iam crescer, ia multiplicar e dar mais renda para ele. Então, Deus é tão sábio que Ele fez a coisa aqui da maneira que não prejudicaria o dizimista, o ofertante. Pelo contrário, abençoaria mais ele ainda. Por isso que ele exige aqui a quinta parte, quando transformasse os animais em dinheiro para dizimar. Então, irmãos, dízimo de quê? Nós entendemos até aqui que o dízimo é de tudo aquilo que nós produzimos, de toda a nossa renda. Não é só do salário que nós recebemos numa empresa que nós trabalhamos, se nós temos outras fontes de renda, não é só da aposentadoria, se nós temos também outras fontes de renda, mas o dízimo de toda a nossa renda nós devemos entregar ao Senhor. Ficou bem entendido isso até aqui? Mas agora a segunda pergunta: dízimo para quem? Aí nós encontramos a resposta em Números, capítulo 18, verso 21 a 32. Não vamos ler todo o texto, que é longo, até porque já lemos em outras ocasiões aqui. O que acontece? Quando houve a repartição das tribos, dos territórios lá da terra de Canaã, a repartição do território para as tribos, as 11 tribos receberam a sua parte, o seu pedaço de terra, mas a tribo de Levi não recebeu herança de terra. Por quê? A herança dos levitas era considerado o próprio Deus. Deus era a herança deles. Então eles não tinham herança de terra. Por quê? Os levitas precisavam dedicar tempo integral e exclusivo ao cuidado do santuário, do tabernáculo lá no deserto, e também do templo depois lá em Jerusalém. Então essa tribo dos levitas, eles não receberam herança de terra, nenhuma porção de terra, mas somente a adoração a Deus, o serviço a Deus no tabernáculo ou no templo e assim por diante. Então, todo o serviço litúrgico do templo ou do tabernáculo era de responsabilidade deles. Por isso então que os levitas separaram as diferentes famílias, né? Coate, Gerson e Merari, que eram as famílias dos coetitas, dos levitas, e cada uma dessas famílias tinha uma responsabilidade com o serviço do tabernáculo, a carregar as diferentes partes do tabernáculo, quando se desmanchava, né, desmontava, para montar em outro lugar, cuidar dos utensílios internos ali do tabernáculo. O sacerdote, ou sumo sacerdote, por sua vez, que era da tribo de Levi, também era incumbido de oferecer o sacrifício no altar, lá no tabernáculo, no templo. Então essa era a responsabilidade exclusiva de tempo integral dos levitas. Aí, como é que eles seriam sustentados? Como que seriam sustentados? Se não tivesse uma fonte de renda, se não tinha uma fonte de renda, então teriam que ser sustentados através dos dízimos e das ofertas. Abra comigo lá, número 18, verso 21. Número 18, o verso 21 diz assim a palavra de Deus: aos filhos de Levi dei todos os dízimos em Israel por herança, pelo serviço que prestam, serviço da tenda da congregação, aqui uma referência ao tabernáculo. Então, para a subsistência deles, para o sustento deles, então as demais tribos tinham que dizimar para o sustento deles no trabalho litúrgico, no trabalho da tenda da congregação, no trabalho do santuário da casa do Senhor.
Mas acontece que do dízimo que eles recebiam das demais tribos, eles também precisavam dizimar. Era o dízimo dos dízimos, a dízima dos dízimos. Veja o verso 26 de Número capítulo 18, que diz assim o texto: também falarás aos levitas e lhes dirás: quando receberdes os dízimos da parte dos filhos de Israel, que vos dei por vossa herança, deles apresentareis uma oferta ao Senhor, o dízimo dos dízimos. Então, de todo o dízimo que eles recebiam, eles também tinham que dizimar. No versículo 27, é como se eles também tivessem a sua herança de terra, tivessem um campo para produzir. Verso 27, atribuí-se-vos-á a vossa oferta como se fosse cereal da eira e plenitude do lagar. Então eles dizimavam como se eles tivessem um campo de produção, mesmo não tendo, mas eles deviam dizimar também daquilo que eles recebiam dos dízimos e das ofertas. E no verso 28, os levitas que recebiam os dízimos, entregavam também o dízimo dos dízimos ao sacerdote. Verso 28 diz aí: assim também apresentareis ao Senhor uma oferta de todos os vossos dízimos que receberdes dos filhos de Israel, e deles darei a oferta ao Senhor, do Senhor a Arão o sacerdote. Então repassava esse dízimo para Arão o sacerdote. Irmãos, aplicando esse princípio para os nossos dias hoje como igreja, o que acontece? Hoje, os nossos dízimos de oferta são entregues à liderança da igreja para administrar esses dízimos e ofertas. Os obreiros de tempo integral, pastores, evangelistas, missionários, obreiros em geral, que são sustentados pelos dízimos da igreja, eles também, por sua vez, devem dizimar. No caso do pastor presbiteriano, que não é membro da igreja local, mas que é sustentado pelos dízimos e ofertas da igreja local, ele repassa os seus dízimos para o presbitério, porque ele é membro do presbitério. O nosso sistema de governo eclesiástico funciona dessa maneira. Agora, meus irmãos, a liderança que recebe e administra os dízimos também precisam ser dizimistas e ofertantes fiéis. Então, veja bem, pastores, presbíteros, diáconos, a liderança da igreja de maneira geral, precisam ser dizimistas e ofertantes fiéis. Porque é inadmissível que não sejam dizimistas e ofertantes fiéis. Porque se não for assim, nós como liderança da igreja, nós não temos condição espiritual e não temos também a autoridade necessária para administrar os dízimos dos outros que nós recebemos para administrar. Se nós não somos dizimistas e ofertantes, nós não temos competência espiritual, não temos autoridade para administrar os dízimos que nós recebemos do povo de Deus. Então, irmãos, nós vimos aí, dízimo de quê? Dízimo para quem? E agora, em terceiro lugar, a terceira resposta, a terceira pergunta: onde entrego o dízimo? Aí a resposta está em Deuteronômio, capítulo 12, verso 1 a 14, que nós lemos aqui na liturgia do culto. Então, aqui em Deuteronômio 12, de 1 a 14, também 14, verso 22 a 29, eu posso até ler também aqui 14, verso 22 a 29, uma vez que nós já lemos 1 a 14. Então, Deuteronômio 14, verso 22 a 29. Os irmãos podem acompanhar a leitura do texto aí. 14 de Deuteronômio, 22 a 29, diz assim: certamente, certamente, darás os dízimos de todo o fruto das tuas sementes, que ano após ano se recolher do campo, e perante o Senhor teu Deus, no lugar que escolher para ali fazer habitar o seu nome, comerás os dízimos do teu cereal, do teu vinho, do teu azeite, os primogênitos das tuas vacas e das tuas ovelhas, para que aprendas a temer o Senhor teu Deus todos os dias. Quando o caminho te for comprido demais, que os não possas levar, por estar longe de ti o lugar que o Senhor teu Deus escolher para ali pôr o seu nome, quando o Senhor teu Deus te tiver abençoado, então vende-os e leva-os o dinheiro na sua mão, e vai ao lugar que o Senhor teu Deus escolher. Esse dinheiro dá-lo-ás por tudo o que deseja a tua alma, por vacas, ou ovelhas, ou vinho, ou bebida forte, ou qualquer coisa que te pedir a tua alma, come-o perante ali perante o Senhor teu Deus, e te alegrarás, tu e a tua casa.
Porém, não desampararás o levita, que está dentro da tua cidade, pois não tem parte nem herança contigo. Ao fim de cada 3 anos, tirarás todos os dízimos do fruto do 3º ano e recolherás na tua cidade. Então virão o levita, pois não tem parte nem herança contigo, o estrangeiro, o órfão e a viúva, que estão dentro da tua cidade, e comerão e se fartarão, para que o Senhor teu Deus te abençoe em todas as obras que as tuas mãos fizerem. Então, meus amados irmãos, não era o povo que definia onde os dízimos e ofertas deveriam ser entregues. Era o próprio Deus que definia. Deus definiu que os dízimos e ofertas deveriam ser entregues no santuário, ou lá no tabernáculo, ou no templo em Jerusalém. E exatamente por causa da questão da adoração a Deus, porque o tabernáculo e o templo eram locais de adoração a Deus por parte do povo de Deus. Então era natural que os dízimos e ofertas fossem entregues exatamente no santuário da habitação de Deus. E quando nós olhamos para a Bíblia Sagrada, nós encontramos nela, Velho e Novo Testamento, uma coisa chamada princípio regulador do culto. O que é o princípio regulador do culto, meus irmãos? O princípio regulador do culto é o conjunto de todos os elementos que constituem o culto. Por exemplo, o que nós temos no culto aqui, quando reunimos para cultuar a Deus? O que nós temos? Nós temos a oração, não é verdade? Nós temos a contrição, que é aquele momento de confissão de pecados. Nós temos o louvor, que nós oferecemos a Deus. Nós temos a leitura da palavra de Deus, nós temos a pregação da palavra como parte importante, mais importante, central do culto. Nós temos a administração dos sacramentos, batismo e santa ceia quando acontecem. Nós temos a admissão de novos membros, a ordenação e investidura de oficiais, presbíteros e diáconos eleitos. Esses são elementos que fazem parte do culto, mas também fazem parte do culto a entrega dos nossos dízimos e das nossas ofertas. Entendeu a questão do princípio regulador do culto? São os elementos que constituem o culto a Deus, e por isso os dízimos e ofertas fazem parte do culto da adoração a Deus. Agora, meus amados irmãos, entretanto, porém, contudo, todavia, no contexto geral das Escrituras, entregar os dízimos no momento do culto no templo não é uma regra absoluta. Muito bom, é um princípio, mas não é uma regra absoluta, que tem que trazer só aqui, tem que ser só aqui e só aqui. Veja Neemias capítulo 13, versos 10 a 13. Neemias capítulo 13, versos 10 a 13, porque senão você poderia pensar, escuta, se eu não puder entregar o dízimo lá no culto, então não posso entregar meu dízimo em lugar nenhum. Não é bem assim. Neemias 13, 10 a 13 diz assim: também soube que os quinhões dos levitas não se lhe davam, de maneira que os levitas e os cantores que faziam o serviço tinham fugido cada um para o seu campo. Então contendi com os magistrados e disse: por que se desamparou a casa de Deus? Ajuntei os levitas e os cantores e os restituí a seus postos. Então todo Judá trouxe os dízimos dos cereais, do vinho e do azeite aos depósitos. Por tesoureiros dos depósitos pus Selemias, o sacerdote, Zadok, o escrivão, e dentre os levitas Pedaías, como assistentes deles Anã, filho de Zacur, filho de Matanias, porque foram achados fiéis, e se lhes encarregou que repartisse as porções para os seus irmãos. Então, eles não estavam entregando os dízimos como deveriam, para o sustento dos levitas. E aí Neemias percebeu isso e dá uma sacudida no povo: olha, vocês têm que trazer, porque os levitas estão sendo desamparados por falta do sustento. Aí Neemias manda trazer aqueles materiais como dízimo, ofertas, e era para colocar aonde? Na casa do Senhor, mas nos depósitos, ali conforme verso 13, verso 12, entregar nos depósitos da casa de Deus. Agora Neemias capítulo 10, verso 38 e 39, volte lá. Neemias 10, verso 38 e 39, diz assim: o sacerdote filho de Arão estaria com os levitas quando estes recebessem os dízimos. Os levitas trariam os dízimos dos dízimos à casa do nosso Deus, às câmaras da casa do tesouro. Porque aquelas câmaras, os filhos de Israel e os filhos de Levi devem trazer oferta do cereal, do vinho e do azeite, porquanto se acham ali os vasos do santuário,
como também os sacerdotes que ministram, os porteiros e os cantores, e assim não desampararíamos a casa do nosso Deus. Então havia ali tipo de depósito, de câmaras na casa do tesouro. Então eles traziam, não necessariamente no culto, no momento do culto, mas entregavam ali para colocar naqueles depósitos, na chamada casa do tesouro, acoplada ali à casa de Deus. Então, como nós já dissemos, irmãos, a entrega dos nossos dízimos e ofertas é uma expressão de culto a Deus. Mesmo não entregando no templo no momento do culto, nós estamos adorando a Deus com a entrega dos nossos dízimos. Lembrando que lá, Abel, Caim, Abraão, Jacó, eles não necessariamente entraram dentro de um templo para entregar ao Senhor os dízimos e ofertas como expressão de adoração. Então, aqui é o mais conveniente, claro que é, com certeza, mas nada impede da gente entregar em outros lugares, ou na conta bancária, ou entregar diretamente na tesouraria, ali para o tesoureiro, ou para o secretário da igreja, também não deixa de ser expressão de culto a Deus, que nós entendamos bem essa questão. Mas, pastor, diante disso que o senhor está falando aí, então eu posso entregar meu dízimo para quem eu quero, para quem eu quiser, e para onde eu quero? Não é bem assim. Nós não podemos administrar nosso próprio dízimo. Tem um missionário passando dificuldade no campo lá, eu vou mandar meu dízimo para lá. Tem uma família do meu vizinho passando necessidade aqui, eu vou ajudar eles com o meu dízimo. Não, não é bem assim. Nós não podemos administrar nossos próprios dízimos. Os dízimos têm que ser entregues ao Senhor, na tesouraria da casa do Senhor. Então, dízimo e oferta, irmãos, estão inseridos na questão da eclesiologia, ou seja, no governo eclesiástico da igreja, para o sustento da igreja e das suas causas locais e extras locais. Por exemplo, cada denominação é sustentada pelos dízimos e ofertas dos seus próprios membros. Então a igreja aqui, ela tem as suas causas locais que demandam o dízimo e ofertas para bancar as despesas, para cobrir as despesas, e também as causas essas locais, que é o presbitério, que é o sínodo, que é o Supremo Concílio, e assim por diante. O que eu quero dizer com isso? Se eu sou um crente presbiteriano, membro da Igreja Presbiteriana do Brasil, eu devo entregar os meus dízimos e ofertas para a minha igreja, para a minha denominação. Não devo entregar para outras denominações, para outras causas fora da minha denominação. Mas isso também não é uma regra absoluta. De repente, porque nós temos que ter a visão do reino, e o reino de Deus é tudo, não é só uma denominação especificamente. Então, se eu posso ajudar um missionário de uma outra denominação, uma causa de outra denominação séria, evangélica, que prega o evangelho com fidelidade, e eu tenho condições de ajudar, não tem problema nenhum em ajudar, desde que eu mantenha a efetividade de contribuir com os meus dízimos e ofertas na minha denominação, na minha igreja, onde eu sirvo a Deus nela e através dela. Até porque nós podemos ajudar até pessoas ímpias, que têm sua necessidade, não podemos? Ajudamos, temos que ajudar, não é isso? Mas são coisas que não interferem ou não devem interferir no meu compromisso, no seu compromisso, que nós temos de contribuir com a nossa igreja local, com as suas causas locais e as suas causas extralocais também. Para finalizar, nós temos que lembrar o seguinte: o templo, a casa do Senhor, conforme Isaías 56, verso 7, é a casa de oração, para todos os povos, inclusive. É o lugar onde nós cultuamos a Deus, onde nós adoramos a Deus. Mas quando olhamos para Malaquias 3, lá no verso 18, eu acho que é o 18 mesmo, quando ele diz que a casa do Senhor, verso 10, aliás, que 18, verso 10, ele fala da casa do Senhor como a casa do tesouro, casa do tesouro. Então a casa de Deus é casa de adoração, mas também é casa do tesouro ao mesmo tempo. Então não tem problema nenhum a gente repassar os dízimos para a casa do tesouro, seja aqui no momento de culto e adoração a Deus, seja fazendo o Pix lá para a conta bancária, depositando ou transferindo, ou levando em mão para o tesoureiro, ou entregando na secretaria, não tem nenhum problema com isso. Agora, de preferência, se a gente puder,
Isso até é bom para nós, né? A gente vir ao culto e entregar aqui os nossos dízimos e as nossas ofertas como expressão do culto a Deus, da adoração a Deus na casa de Deus. Ok, irmãos? Bem entendido até aqui? Alguma dúvida? Se não tiver, não tem problema, a gente vai depois deixar um momento no final dessa série para responder as perguntas que surgirem, ok?